Eu sou a professora Alba Lucena e sou prudentina de coração, mas nasci no Rio Grande do Sul. Eu sou uma gaúcha da fronteira, bem na fronteira do Uruguai e da Argentina. Venho assim de uma família onde mulheres assumiram realmente, são as mantenedoras. A minha avó ficou viúva com 12 filhos, então ela foi à luta. A vovó lavava roupa para fora no Rio Guaíba, que passa esse rio, é o Rio Santa Maria que passa em Rosário, e ela criou 12 filhos, mas a vovó sempre teve um tino político. Eu era criança, eu ia para o Rio Grande, as férias eu passava lá, e a vovó contando as histórias do envolvimento dela, ela como mulher, numa região altamente machista, que é ali na fronteira, onde os gaúchos assumem mesmo o eu do homem, né? E ela sempre gostou de política. Eu acho, depois de uns anos que eu vinha a me identificar com a política partidária e lembrando das histórias da minha avó. A vovó, ela chegava a fazer, participar de comícios ali do lado de lá, quer dizer, ou no Uruguai ou na Argentina, e ela fez parte da história do Luiz Carlos Prestes. Então existe hoje um livro famoso, chama-se As Noites das Grandes Fogueiras, onde tem uma parte da história da minha família. Os meus tios-avós, quando vieram com a coluna Prestes do Rio Grande do Sul, para a posse, inclusive o movimento da coluna Prestes, e posteriormente na posse do Getúlio. E as coisas vão ligando uma coisa, você começa a perceber que necessário se faz a mulher na política. Porque as pessoas dizem, não, hoje existe uma abertura para as mulheres, nós tivemos uma mulher presidente, mas não é assim. Tivemos uma presidente, mas na realidade, dezenas de homens, e pensamos em toda a conjuntura, em todos os níveis de poder, é caracterizado pelo poder do homem. Mas isso não é agora, isso não é só Brasil, isso faz parte de uma história milenar. Então nós já tivemos algumas sociedades matriarcais, pouquíssimas lá na pré-história, mas com participação mesmo das mulheres, interessante que pouquíssimo tem. O mais interessante que ontem, comentando em casa, se fala muito sobre isso. E a minha quarta filha, Thalita, assistiu antes de ontem um filme, são os 30, não são os 300, os 30, e conta da participação de uma mulher em Esparta. E eu até brinquei com ela, eu falei, Esparta era diferente de Atenas. Em Atenas você pega até a música do Buarque de Holanda, né? Onde o Chico, ele fala assim, coloca mulheres de Atenas, que esperam seus maridos, que aguardam, enfim, que elas estão ali para servirem apenas os homens. As mulheres de Esparta não, tiveram um papel diferente, elas participaram mesmo, até politicamente. Então é uma história muito longa e eu sempre gostei muito da história. E a vida também me fez a necessária participação de decisões, porque na minha casa eu sempre fui casada, sou viúva, e na minha história eu que sempre assumi tudo economicamente, a educação das filhas, o pai das minhas 4 filhas, nós não tivemos assim uma vida tão incomum. Ele tinha um espírito boêmio que desaparecia, voltava, e enfim, e realmente foi muito bom pelas filhas que ele me deu. Quer dizer, eu tenho hoje 4 filhas que são assim, são dignas de todo respeito, de toda consideração pela educação, pela formação e pelos seres humanos que elas são. Então a nossa história é uma história realmente de uma casa de mulheres. Então hoje tenho 2 casadas, mas sempre foi uma casa onde nós temos as 4 meninas, eu e minha mãe 6, e a Janaína, que faz parte da família, que está conosco há 20 anos, quer dizer, é mais uma filha que eu tenho. Então é a verdadeira casa das 7 mulheres.
E eu comecei a perceber a necessidade da mulher na política. Isso há muitos anos. Nas minhas leituras de mundo, leituras da vida, inclusive, e dos meus próprios estudos, tanto que isso me fez... O meu mestrado foi inteiro sobre a participação, a necessária participação da mulher para a verdadeira construção da cidadania. E dentro desse mesmo tema, eu fui aprovada para o doutorado, que infelizmente eu não defendi a tese. Mas é uma linha de pesquisa que hoje a gente encontra, principalmente no mundo acadêmico, muito interesse por isso. Porque há quanto está se tentando chegar a uma igualdade. Ninguém está pensando assim em disputar mais espaço que o homem. Tanto que a questão de gênero ela tem que ser discutida, e discutida nas escolas. Eu até achei interessante, porque eu não tenho ainda um conceito elaborado sobre uma das futuras ministras aí do futuro governo, né? Mas ontem, na Folha de São Paulo, eu li uma reportagem ela dizendo que ela... mesmo sendo ela é ministra vai ser ministra de um presidente que se posicionou contra a questão dos estudos de gênero. E ela diz que não, que ela vai lutar para que isso realmente aconteça. Tanto que ela relata as violências sexuais que ela sofreu na infância, adolescência, que vai assumir agora a pasta dos direitos humanos. Então, a gente percebe que são momentos e histórias necessárias de serem retratadas, vividas, e que se traga isso para se evidenciar. Agora, eu sempre me envolvi com a política não partidária. Eu me envolvi no período de universidade, eu me envolvi no período secundário, quando fazia a fase secundária, mas politicamente mesmo... Eu já era professora da universidade, já tinha as minhas 4 meninas, até que foram os próprios alunos que acharam que eu deveria me envolver com a política partidária. E foi tão interessante, quando isso aconteceu, eu lembro-me como se fosse agora. Eu estava ali naquele calçadão onde você tem, na universidade, no Oeste Paulista, na universidade aqui do Oeste Paulista, o bloco H e o bloco B e A. Ali era uma rua de muito movimento. Então ali era praticamente um local de footing de Presidente Prudente, onde as paqueras aconteciam, então os carros, as motos, os ônibus paravam, tinha ponto de ônibus, e eu estava dando aula numa sala de engenharia que funcionava aqui no Campus 1. E as salas eram muito barulhentas. Daí eu virei para os alunos e falei, olha, eu não tenho mais, eu vou ser obrigada a fazer um abaixo-assinado, alguma coisa, para a gente tentar ver se tira esse movimento, porque as aulas eram prejudicadas pela poluição sonora. Daí nós fizemos um abaixo-assinado. Conversei, naquela época não era reitor, era o professor Agripino, o diretor. Falei, professor, se nós conseguirmos transformar aqui num calçadão, ele falou, eu pago tudo isso, mas você não vai conseguir, porque é a prefeitura que tem que dar autorização. A universidade arca com isso. Daí eu vim, na época era o prefeito Virgílio Tiesi. Eu cheguei para ele, falei, prefeito, eu tenho em mãos 9.000 assinaturas, que os alunos foram atrás das assinaturas dos vizinhos da universidade, para não ficar uma coisa só dos acadêmicos. E conseguiram 9.000 assinaturas. Cheguei para o prefeito e falei, olha, com 9.000 assinaturas, o imperador ficou no Brasil, que deu origem ao Dia do Fico, e que levou, inclusive, à independência do Brasil, que na época não era o imperador ainda, ele era o regente. Eu lembro-me que entregaram, na história conta que entregaram 9.000 assinaturas, e ele disse, se é para o bem do povo, diga que eu fico. Eu estou trazendo 9.000. Daí o prefeito não aceitou. Falou, não, porque iria ter uma mudança muito grande em relação ao trânsito, Não só o trânsito, mas depois, na segunda, terceira tentativa, houve autorização, contanto que não fechassem, que a rua continuasse pública, e foi o primeiro calçadão da universidade, foi aquele. Depois eu insisti com a rua de cima, porque na rua de cima passavam os velórios
todos os velórios passavam. Os alunos chegavam atrasados, o que aconteceu? Ah, nós estávamos assistindo, estava passando um velório. Então foi muito interessante, fomos conseguindo. Aí os alunos, depois dessa história, e depois também que nós conseguimos levar um postinho de saúde, precisei de assinaturas, nada envolvido com política, eu não fazia parte de política partidária. Eu acredito que os alunos acompanharam essas coisas, esses detalhes, entre aspas, e resolveram me candidatar. Eu estava numa sala da engenharia, trabalhando uma questão do Brasil. Naquela época eu trabalhava com problemas brasileiros e com sociologia. Professora, nós vamos candidatar a senhora. Eu falei, vocês não podem, porque eu não sou vinculada a nenhum partido. Ah, por que a senhora não é? Eu falei, porque não existe, até hoje eu não encontrei nenhum que eu me identificasse. Daí eu sei que esses alunos saíram da sala de aula, foram até o professor Agripino e falaram, nós queremos candidatar uma professora que nós temos, ela não tem nenhum partido, e o professor Agripino ofereceu o partido dele. Quando os alunos voltaram e falaram, professora, tem esse partido, eu não fiquei feliz com o partido, eu fiquei feliz pelo fato do professor Agripino ter aceito, mas o partido não, porque não havia identificação. Até que eu liguei para um grande professor que eu tive, um grande sociólogo que foi político a vida toda, o professor Florestan Fernandes. Daí eu liguei para o professor Florestan e falei, professor, os alunos querem que eu saia candidata, mas eu não estou feliz com o partido. Ele virou e falou, filha, esquece do partido, que no Brasil ainda nós vamos criar verdadeiros. Esses partidos, se você olhar no Diário Oficial, você vai ver que todos eles, tudo a mesma coisa, entra pelo partido. Se você achar que está havendo uma interferência naquilo, na sua consciência, no que você quer, aí você muda. E daí os alunos fizeram a minha campanha e eu fui eleita pela primeira vez com a participação do professor Agripino. Tanto é que eu fui eleita com o grupo dele. Ele não era candidato a prefeito ainda. Quem era? Ele era vice do Constantino. Aí começou a minha vida política. E naquela época, nós éramos uma Câmara de 19 vereadores. Então não era como agora, com 13, nós tínhamos 19 vereadores. E eu, como a única mulher, 18 homens, primeira coisa, a senhora vai ser a secretária da Câmara. Você vai secretariar a Câmara. Mas daí eu comecei a fazer parte, por exemplo, da tribuna, eu comecei a defender as minhas ideias e nós tivemos vários embates. Tanto que eu quero resgatar agora, em relação à minha história, alguns artigos que eu publicava, outro vereador publicava, e nós nos confrontávamos na imprensa de Presidente Prudente. Mas, como a participação política minha, eu sempre tive esse viés em relação às questões sociais, às questões que envolvem crianças, adolescentes, mulheres, deficientes, a educação, a ecologia. Então, a minha participação, que eu considero uma coisa muito importante, a minha participação política, foi na elaboração da Lei Orgânica Municipal. Então, na Lei Orgânica Municipal, nós passávamos horas e horas discutindo, e eu pego a Lei Orgânica, que chegou um momento de nós já estarmos aí fazendo uma revisão, que é uma das coisas que eu até vou estar propondo agora, logo no início, nós vamos ter que estar sentando e fazermos uma revisão da Lei Orgânica que existe hoje, porque ela já está com muitos anos. Muitos assuntos permanecerão, mas muitas coisas terão que ser adaptados para a atualidade de agora, para Presidente Prudente de agora. E nessa participação da Lei Orgânica, eu tive vários grupos que me ajudaram nas questões do capítulo, por exemplo, de direitos aos deficientes, direitos aos idosos. Criei o primeiro conselho da infância imprudente, da criança e adolescente, o conselho que a primeira lei criando, inclusive, instituindo o Conselho, inclusive, dos Direitos das Mulheres. Nós tivemos no início um Conselho das Mulheres e Direitos das Mulheres que funcionou por anos no início. Infelizmente, hoje, ele não tem uma atuação, teríamos que voltar com aquela atuação que já existiu.
tanto que nós fazíamos, por exemplo, denúncia para o Ministério Público, tipo, naquela época ainda existiam bancos que dispensavam quando as funcionárias engravidavam, não havia lei que assegurasse isso, que hoje tem todas essas leis, mas às vezes a funcionária casava, pronto, já era impedimento. Então nós trabalhávamos isso em locação com a questão de empregos, de mulheres, e fomos descobrindo que em Presidente Prudente nós temos realmente um número muito grande de mulheres que assumiram realmente, entre aspas, a chefia da casa, quer dizer, que são as provedoras de seus lares. Foi quando houve todo o envolvimento em relação a uma luta pelas creches. Então, nós lutamos muito para que essas creches acontecessem, inclusive em período integral, porque essas mães que são as provedoras, não tendo onde deixar seus filhos, como é que elas vão sair para trabalhar? E um dos casos que muito me preocupou, eu fui conhecer, inclusive, isso aconteceu no Brasil Novo, uma senhora que deixava as 3 crianças pequenas trancadas em casa. O marido era detento aqui no antigo, na cadeia pública que existia aqui na Gurgel, e ela não tinha condições para poder trabalhar, ela tinha que deixar as 3 crianças pequenas trancadas em casa. Então aquele eu lembro que foi um dos primeiros casos que me impactou nesse envolvimento. Depois daquele caso eu vim conhecer inúmeros outros e foi toda uma luta, até que nós conseguimos o aumento de creche, porque de tanto bater nas mesmas teclas pela necessidade que se tem. Porque é uma forma que a mãe está realmente tranquila, sabendo que seus filhos estão bem cuidados e ela pode trabalhar. E é uma das coisas que nós temos realmente trabalhado para isso. Eu acho muito importante nós refletirmos sobre a questão da necessidade da participação da mulher na política. Em primeiro lugar, falar que todos são iguais, nós teremos que ser iguais em direitos, mas nós somos diferentes. Um é diferente do outro. E principalmente, mulheres são diferentes de homens. Diferentes como? A própria visão de mundo da mulher, a mulher ela tem uma sensibilidade, ela tem uma intuição que o homem... Por que nós precisamos dos dois lados? Precisamos de homens e mulheres em sentido igualitário. Porque o homem ele é muito mais prático, ele vê a coisa de uma forma mais objetiva e quando ele participa na política, ele participa, por exemplo, por questões materiais. Um exemplo é construções, é ponte, a mulher não. A mulher ela já vem para aquela parte das relações pessoais, das relações sociais, ela se envolve com a educação, ela se envolve com a saúde, que são coisas, ela se envolve com a arte, com a cultura. Então, por que são necessários homens e mulheres? Da mesma forma que eu digo, o nosso cérebro, lado esquerdo e lado direito, nós temos que colocar os dois em movimento, que um é na parte da intuição, da sensibilidade, e o outro da parte concreta, do fazer. Então, agora uma preocupação nossa é essa questão, agora não, há muito, em trazer mulheres. Houve um momento em que na época dos grandes palanques, né, eu tive junto do mesmo grupo candidato que dizia lugar de mulher é na cozinha, a mulher é cuidando dos filhos. Tudo bem, que as mulheres também elas têm esse lado do cuidar, elas têm esse lado do cuidar. Mas ela tem que compartilhar das decisões da cidade onde ela vive, porque ela também tem esse olhar, a falta na questão da saúde, a falta na questão da educação, o que precisa para melhorar de bons professores, para que ela possa confiar onde deixar seus filhos. São lados de visões femininas. A questão da sensibilidade, o homem ele não tem esse olhar. É diferente. A mulher ela tem um olhar mais global, tanto que existe um livro que teve muita leitura aí, que as mulheres são de Marte, os homens de Vênus. O que você tem ali? Por exemplo, quando o homem está no telefone, ele está no telefone, ele só tem o
o olhar do que está acontecendo, a fala. A mulher está no telefone, ela está sabendo que ela está mexendo o feijão, ela está vendo o filho que está correndo lá fora. Então, são olhares diferentes. Então, nós vamos ter que trazer mulheres para a política. E eu acabei de comentar, inclusive, com você, essa questão que nessa eleição eu senti que não houve não sei se é o descrédito, eu não sei se essa questão política que nós acabamos de passar, a questão, porque a crise não é só uma crise econômica, ela é uma crise moral. E houve muito descrédito. E as mulheres deixaram também, ou se muitas candidataram, não foram eleitas. Então nós vamos ter que resgatar, nós já tivemos aqui na Câmara de Prudente 4 mulheres ao mesmo tempo. 4 mulheres. Então, resultado, inclusive, de uma campanha que nós fizemos de trazer mulheres, era essa fala, ela existia nos palanques, ela existia nas propagandas. E depois disso, hoje, Prudente, hoje tem a Alba Lucena e a dona Elza do Gás. Nós somos 13 vereadores. E com 19, era só eu. Nós tivemos já uma mulher que participou da política antes, uma vereadora que ficou muito pouco tempo, ela não chegou a ficar 6 meses. E lá no início da história de Prudente tivemos também suplentes, tivemos mulheres suplentes e muitos embates naquele começo aconteceram. Um que eu já devo ter contado até aqui em relação, um dos meus, que foi assim um embate quando eu cheguei na Câmara de Prudente, qual foi? A questão do traje. Foi tão interessante essa questão do traje, porque eu fui olhar na lei eu fui conhecer como é que funcionava a lei. E vi que existia traje, terno, paletó, calça, gravata. Eu falei, gente, e as mulheres, onde é que estão? Daí eu fiz uma emenda, e as mulheres convenientemente trajadas. Essa emenda levou quase 6 meses para ser aprovada. E eu disse que começaria a vir de terno, para cumprir a lei. E alguns vereadores, não, a senhora não precisa. Falei, não, eu vou cumprir a lei. Era uma forma até de chamar a atenção para que não haviam leis, por exemplo, relativas às mulheres. Tanto que até agora, quando eu digo que nós temos que mudar algumas coisas na lei orgânica, e mudar, inclusive, até no próprio regimento, você vai ver lá. Um exemplo, agora eu fui eleita primeira secretária. Lá no regimento está primeiro secretário. Não pode, secretário ou secretária. Não é isso? Tem que ter um azinho na frente, porque tudo vem sempre no gênero masculino. Quando você pega um papelzinho lá que veio da escola, assinatura do pai ou responsável. Por que não do pai, a mãe ou responsável? São coisas que nós começamos a ver, parece detalhes, mas não são. Parece pequenas coisas, mas que vão formando o imaginário das pessoas. Você entendeu? Então nós temos que ter, nesse imaginário, homens e mulheres. Uma sociedade formada por homens e mulheres. Então isso nós vamos ter que trabalhar também, essa questão aqui, em relação à participação de o maior número de mulheres. Eu fiquei muito feliz de ter sido eleita como primeira secretária, porque pelo menos vai ter também, novamente, uma mulher dando visibilidade, e que outras falam, puxa, tem a Alba, tem a dona Elza, por que eu também não posso estar lá? Por que eu também não posso estar participando das decisões da minha cidade? Porque eu, na realidade, considero o cargo de vereança uma das funções mais importantes do país. Porque nós estamos aqui, na nossa cidade, nós estamos legislando aquilo que nós vivenciamos. É diferente de quem está lá em Brasília, de quem está em outros cargos que são considerados grandes outras funções. Também são funções importantes, mas essa função de você estar aqui, junto das pessoas que votaram, você encontra todo dia com elas. Você não sabe quem votou, mas essas pessoas estão esperando de você uma resposta. É a tua cidade, você tem que ter os olhares. Por isso eu sempre fui contra essa história de falar, eu sou o vereador de tal bairro. Imagine, o vereador é eleito para a cidade inteira. Ele é eleito para legislar, para ter o olhar para Presidente Prudente. Não é para esse bairro apenas, Ana Jacinta ou Brasil Novo, seja lá o que for. Então essas coisas, e isso tem que ser trabalhado.
na nova grade, na grade de história, eu sempre deixei a política como uma disciplina. Nessas últimas, até perdeu-se, não existe nessa atual, mas para a próxima que virá vai ter a participação, a necessidade da participação política, para que os alunos conheçam que a política é uma coisa maravilhosa, é uma ciência, ela é uma arte para o bem de todos, não é isso que eles estão vendo por aí. Tudo que se vê aí de denúncia, de corrupção, de ladrões, isso não é política. Isso realmente são pessoas desonestas que assumem cargos políticos. Não são pessoas que têm o compromisso de cidadania. Eles estão ali, são pessoas que, em todos os níveis, nós estamos vendo isso em todos os níveis, estamos vendo isso em todos os tipos de poderes, mas eu sou uma pessoa que eu sonho que a política ainda, através da educação e da política, nós podemos mudar a sociedade. Considero o seguinte, não só o fato de ser mulher, mas o fato de ser educadora, o fato de ser professora. Eu tenho um respeito muito grande, não é porque eu sou professora, mas eu acredito que uma das formas, até eu acabei de dizer, uma das formas de mudar é quando nós tivermos investimento na educação. A educação é a base para toda mudança. Não existe outra forma, mas uma educação que seja com professores qualificados. Para que esses professores sejam qualificados, eles terão que serem respeitados. Estou até colocando a questão de salário mesmo. Você pega hoje, por exemplo, vamos pegar um metalúrgico. Não quero desqualificar o metalúrgico, mas porque ele tem salários muito mais altos que um professor aqui no Brasil. Eu trabalho na área de formação de professores, eu vejo o quanto nós precisamos mostrar a necessidade de que venham pessoas mas que venham por vocação, que venham por talento e que sejam valorizados em seus salários também. Porque para que ele seja um bom professor, ele tem que adquirir livros, tem que participar de congressos, de eventos, tem que fazer assinaturas de jornais, ele tem que acompanhar tudo isso e tem que estar sempre buscando a sua qualificação. Então, o fato de eu ter sido ter sido uma primeira vereadora a cumprir mandato e estar voltada à educação, eu achei isso importantíssimo, um salto que o presidente Prudente deu. E também ter chegado à função de presidente da Câmara, porque na realidade uma mulher presidente de uma Câmara Municipal, ela tem em suas mãos, ela tem uma função importantíssima para a cidade. Então, e espero que em outros momentos tenhamos, e nós vamos ter outras mulheres que vão assumir essa posição e demonstrando a importância dessa mulher assumir esses cargos, que são cargos majoritários. E foi um período, foram 2 anos, foram 2 anos assim, se nós fizermos um levantamento, naquela época, não tinha como ainda a Câmara reverter tudo que ficava da Câmara para a comunidade. Mas nós tivemos os maiores retornos para Presidente Prudente, voltando aquelas verbas para o Executivo. E foi um momento que foram criadas, por exemplo, nós tivemos a comissão de compras, formação de comissões, para dar uma legalidade, quer dizer, onde tem uma assessoria jurídica para isso, onde tivemos inclusive grupos de fora participando de decisões. Eu acredito que foi um momento de um salto qualitativo. E agora, por exemplo, pensando na última mesa, né? Pensando agora na postura, por exemplo, nós tivemos um presidente maravilhoso, uma Câmara, uma mesa diretora, uma Câmara que tem buscado o presidente Prudente. Eu espero que cada momento aprimorando mais. Porque tivemos aqui vários que vieram pela primeira vez e que demonstraram que estão aqui e que o município tem presidente Prudente como meta. E isso nós vamos estar realmente incentivando para que isso aconteça. Faltam 2 anos ainda e muito dá para ser feito. Muito necessário se fazer e vai ter 2 anos ainda para se cumprir tudo isso. E que para a próxima venham mulheres, mas mulheres com o coração realmente voltado para melhorar em todos os aspectos.